E aí, tudo certo? Para você que não me conhece, me chamo Thiago, sou operador no mercado financeiro, estou há 6 anos dentro desse universo que é muito gratificante e ao mesmo tempo muito perigoso. Eu já estou nessa área há 6 anos, né? E agora nesse último ano que eu comecei a ter sucesso no mercado. Não estou aqui para criar nenhum vídeo falando sobre o meu operacional, o quanto eu já ganho de dinheiro, coisa do tipo. Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês os erros que eu cometi nesses 6 anos e que fizeram minha curva de aprendizado ser muito mais longa do que alguns trades que eu conheço. Tenho alguns amigos que já operam e com 2 anos eles já conseguiram ter sucesso no mercado. Talvez eles não cometeram os mesmos erros que eu cometi. Então aqui eu vou citar para vocês os erros que eu cometi nessa jornada, mas não vou ordená-los como nem pior nem melhor, né? Fazer uma escala de qual erro é mais importante ou menos importante. Todos os erros, eles acabam se juntando e fazendo um bolo só, né? Então, o primeiro erro que eu vou citar para vocês é não ter dinheiro para operar. Poxa, mas aí você está falando algo óbvio. É claro que se eu não tiver dinheiro na corretora, eu não vou conseguir operar. Não, não é desse dinheiro que eu estou falando. Estou falando do dinheiro grosso, o dinheiro que no final do mês você paga as suas contas, que você precisa sustentar sua família, seus filhos, né, suas dívidas, seu carro, sua moto, sei lá qual é a dívida que você tenha no final do mês, né? Se você não tiver esse dinheiro, o mercado financeiro vai ser um grande prejudicial na sua vida, né? Falo isso porque se você não tem dinheiro, ele acaba atacando o seu psicológico. No final desse vídeo, se você ficar até o final, eu vou contar uma história verdadeira de um amigo meu que perdeu 200 mil reais por causa do psicológico e por não ter dinheiro para operar, né? Então, esse é o grande erro, não ter dinheiro para operar. O que acontece? Eu acabei fazendo uma colinha aqui, mas para não esquecer os erros, né? Não ter dinheiro para operar. Eu, como todo iniciante, eu vim para o mercado achando que o mercado financeiro seria uma renda extra. Realmente é uma renda extra. Pode se tornar uma única renda? Sim e não. Futuramente eu falo porque sim e não, mas de início eu entrei como sendo uma renda extra. Na época, 2018, eu comecei a procurar temas sobre como fazer dinheiro na internet e na época, um pouco antes da pandemia, esse mercado estava inflado de propagandas de como fazer de 50 a 100 reais, apenas colocando R$ 1.000 no mercado financeiro. Eu fui uma dessas pessoas tolas que acreditei nesses vídeos e acabei colocando R$ 1.000 ali e na época, em uma semana, eu perdi R$ 1.000, certo? Talvez se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, ou o conhecimento que eu tenho hoje, eu entenderia que não ter dinheiro para operar, que era uma coisa que eu não tinha na época, eu não teria entrado direto no mercado. Eu teria procurado conhecimento, estudos, fazer uma mentoria com alguém com um perfil ao qual eu me encaixe, né? Porque existem vários operacionais no mercado financeiro, vários métodos de conseguir se extrair dinheiro do mercado, porque você não ganha dinheiro com o mercado, você tem que retirar o dinheiro do mercado, né? Existem vários métodos que você é mais confortável, talvez você seja confortável com um método que não é confortável para mim, e assim por diante. Então, o primeiro erro que eu coloco aqui é não ter dinheiro para operar. O segundo erro, que é muito comum, é procurar o santo grau dos operacionais, né? Você começa a estudar um operacional, faz um backtest, ou já começa a colocar ele na prática com uma conta simulador, ou colocando pouco dinheiro em risco, com apenas um contrato. Geralmente o iniciante ele começa na B3, né, na Bolsa de Valores brasileira. Então pode começar com um contratinho ali e você vai estudando esse teu operacional, seu modo de operar, né? E você acaba achando, por ignorância de conteúdo, não ignorância pessoal, mas ignorância de conteúdo, de estudos de mercado, você acaba achando que você vai achar um operacional ao qual você ganhe dinheiro todo dia. E já falo aqui de antemão para você, não existe esse operacional.
Você não vai achar um modo operante que faça você ter 100% de acerto. Lógico que no meio do caminhar, né, na sua vida de trader, vai ter semanas que você vai acertar os trades. Todos os trades que você entrar, você vai ter acerto. Você vai conseguir ter o seu gain, né? Então, ter o seu gain. Então, não é que seja um operacional 100% assertivo, mas naquele momento você está assertivo com o seu operacional. Ele acaba se tornando um operacional 100%. Mas não existe um operacional ao qual você entre e tenha 100% de acerto. Se você ficar com essa mentalidade, e eu fiquei com muitos anos procurando um operacional com 100% de acerto, você vai ficar pulando de galho em galho, estuda 6 meses um operacional, depois mais 6 meses outro, e assim por diante, vai virar uma bola de neve, e quando você vê, passou muitos anos você estudando vários operacionais, e você nunca vai encontrar esse santo grau dos operacionais. Porque acontece isso. No meu caso é porque eu não tinha dinheiro, eu não podia perder dinheiro no mercado. Então eu queria um operacional 100% assertivo. Por isso que eu digo, já desde o início, que se você não tem dinheiro para perder no mercado, o mercado não é para você se enfiar a cara e achar que vai fazer dinheiro da noite para o dia. Se você tem pouco dinheiro para investir, procure se aperfeiçoar, encontrar uma mentoria, alguém que possa te encaminhar nesse mercado, né? Eu sei que hoje em dia tem muitos picaretas por aí, mas eu acredito que você encontre pessoas de boa índole, assim como eu encontrei, que possam te ajudar nessa jornada. O terceiro erro que eu cometi e que muitos cometem é estudar com amigos. Pô, mas eu não posso estudar com meu amigo? Veja bem, você pode estudar com seu amigo, mas desde que esse seu amigo ele esteja estudando o mesmo operacional que você. Não adianta você estar estudando um operacional e seu amigo outro. Ah, então, Thiago, você não tem contato com pessoas que usam outro operacional? Hoje eu tenho, mas hoje eu tenho a maturidade para entender que o meu operacional é o meu operacional e o dele é o dele. Por que eu falo isso? Porque quando a gente é iniciante, a gente não tem certeza do que está fazendo. A gente acaba tendo muitas dúvidas. Será que eu compro aqui? Será que eu vendo ali? Né? Será que está certo eu comprar aqui? Ou será que está certo eu vender ali? A gente entra em muitas operações ali de início, estudando, né, o modo operante do seu operacional. E você acaba tendo essa dúvida. Será que aqui está certo eu entrar? Será que aqui está errado? E o que acontece quando você tem um amigo que opera com outro modelo operacional? Vocês têm que entender que o mercado é uma mão de via única. São duas vias. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o local que você está vendendo tem alguém comprando, assim como tem locais que você está comprando, tem alguém vendendo. E é simples, o mercado é simples e prático. Para você ganhar, alguém tem que estar perdendo dinheiro. E quando você perde, o dinheiro que você perdeu foi para a mão de outra pessoa. Essa é a matemática lógica do mercado financeiro, né? Esse alguém pode ser uma instituição financeira, um outro CPF, assim como eu, ou como tantas outras pessoas físicas que estão nesse mercado, mas também tem instituições financeiras que pagam um operador lá para operar pela instituição, e esse operador muitas vezes também erra, porque todo ser humano erra. Então esse dinheiro que às vezes ele tomou um stop lá, acaba vindo para a mão de outras pessoas, né? E às vezes até para sua mão, dependendo do local que você esteja operando. Não dá para saber de onde veio o dinheiro, mas para vocês entenderem, o stop de um é o lucro de outro, né? E o seu lucro ou o lucro de alguém é o stop de outra pessoa, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você está estudando com seus amigos e eles têm operacionais diferentes, às vezes você entrou ali numa posição que você acha que é uma compra, porque o seu operacional está dizendo que é uma compra ali naquele momento. E aí você está na sala de Discord, ou pelo Zoom, ou qualquer outro meio de vídeo chat, né? Chat de vídeo, que você consiga falar com seus amigos, né? E estar ali ao vivo, falando do mercado, observando o gráfico junto com ele, cada um com o seu operacional, mas aí você pega e fala, pô, eu vou vender aqui na posição tal, quando o preço do ativo chegar nesse preço eu vou vender. E seu amigo fala, não, quando eu chegar aqui nessa posição de preço eu vou comprar. Os operacionais às vezes
eles não casam a operação. Às vezes um operacional da compra, um operacional da venda. E às vezes, como é seu amigo que está operando de uma outra forma, o operacional dele não casou com o seu. O seu está dando venda, o dele está dando compra, vocês acabam entrando na operação e o que acontece? Se o seu operacional for para a posição que você esperava, para a direção que você esperava, por exemplo, você entrou numa venda e o mercado realmente aconteceu a venda, ele derreteu e foi até seu alvo, seu amigo foi estopado e para você está tudo certo. Mas quando é o contrário, né, você fez uma venda e o mercado subiu, você foi estopado. Muitas vezes isso vai acontecer com você, assim como aconteceu comigo e com outros amigos meus. Você vai começar a duvidar do seu operacional. Por quê? Porque o do operacional do seu amigo deu certo. Isso vai agravar ainda mais se acontecer isso outras vezes. Digamos, naquela semana que você está estudando, o seu operacional não encaixou, você acabou tomando 3 ou 4 stops seguidos e o operacional do seu amigo deu 5 ou 6 gains seguidos. Você vai começar a duvidar do seu operacional e vai querer pular para o operacional do seu amigo. Aí você entra na rodinha dos ratos ali, na bola de neve de mudar de operacional. Você vai lá abrir mão do seu estudo, os 6 meses que você estava atrás, e vai começar a estudar o operacional do seu amigo. Por quê? Porque volta lá atrás. Não tenho dinheiro para operar, não posso perder dinheiro, tenho que ter um operacional eficiente ao qual faça eu ter gain todo dia. E você vai ficar pulando de galho em galho. Então, se você tem um amigo e vocês dois ou 3, quantos amigos forem, estão estudando o mesmo operacional, aí eu acho ok. Mas se o operacional for diferente, eu espero que você entenda e seus amigos entendam que você não vai mais participar do grupo de estudo com eles. Você vai procurar alguém que está alinhado no seu operacional, que vocês continuem juntos, né? Sem ter uma divergência de operacionais. Outra coisa que é um erro que todo iniciante comete é não ter gerenciamento de risco. Quando eu entrei no mercado, eu entrei por ter escutado vídeos no YouTube e lá não se passava muito gerenciamento de risco assim. Só dizia ganhe de 50 a 100 reais por dia. O cara ensinou lá o operacional dele na época e falou, se você está ganhando 100, você tem que arriscar 100, que seria um operacional 1 para 1. Mas na época eu fiz tipo, se eu perco 100, eu ganho 100. Só que se eu coloquei 1.000 reais, eu tenho que ter um gerenciamento em cima dos meus 1.000 reais. E assim, ó, hoje eu trabalho com um gerenciamento de risco de 4% do meu operacional, da minha margem de operação. Né? O dinheiro que eu tenho lá para operar, eu trabalho com 4%. Eu vou dar um exemplo de como eu iniciei. Na época eu coloquei uma margem de 5.000 reais para operar e eu operava com 4%. Dá 200 reais de stop loss por dia. E eu dividi meu operacional em 2 trades de 100 reais. Até 100 reais. O que eu quero dizer com até 100 reais? Você vai colocar a sua posição de compra e venda, né? Compra ou venda, você sabe já onde está o teu stop. Então se você entra na operação com um lote e o seu stop vai dar de 20 reais naquele trade, você acaba colocando mais lotes. Por quê? Porque só está dando 20 reais de stop e eu tenho 100 reais para gastar no meu trade. Então, ao invés de eu entrar com um micro lote, eu entro com 5, certo? E aí, quando eu tomar stop, vai ser o stop de 100 reais. E se der certo, eu vou lucrar muito mais. Então, vocês entendem que se vocês colocarem 1.000 reais, a margem de operação de vocês vai diminuir para 40 reais por dia. E tu vai dividir esses 40 reais em 2 trades de 20. Para um iniciante, ter um stop loss de 20 reais, né? Eu tô falando aqui no mercado brasileiro. 20 reais no mercado brasileiro, tanto mini índice quanto mini dólar, é muito arriscado, né? Você colocar esses 20 reais, porque você ainda não tem um conhecimento para ter um stop tão curto. Existem stops tão curtos assim, Thiago? Existem. Mas vocês têm que entender que quanto menor o stop, menos assertivo é o seu operacional.
Então você vai acabar perdendo muitas vezes, porque o stop é muito curto, e quando você acertar, realmente você vai acertar, vai pagar todos os stops que você ganhou e vai ter lucro ainda. Mas mentalmente, como você é iniciante, o seu psicológico não vai aguentar tantos dias de stop, porque o seu stop é muito curto. Então eu recomendo que você tenha uma margem maior de operação para o valor do seu stop ser maior. Não sei se vocês entenderam o que eu quis colocar aqui para vocês, mas tenha maior margem para ter um maior stop, né? Trabalhando com os 4%, fazendo 2 trades de 2% ao dia. E o último erro que eu posso colocar aqui para vocês, para esse vídeo não ficar tão longo, é um diário de trade. O que é um diário de trade, Thiago? Você vai, no final do dia, pegar a sua tela do seu computador, vai dar um print na operação que você fez. Você vai colocar num arquivo, pode ser num Word, em qualquer outra coisa. Você vai colocar num arquivo e vai escrever lá: nesse dia eu tomei a posição de venda porque o ativo chegou num ponto de interesse onde tinha liquidez de mercado, ele fez a varredura, fez um sweep, né? Ou alguns podem chamar de pavio, mas enfim, não vou entrar em termos técnicos aqui, só estou explicando como seria um diário de trade legal para você entender. Aí ele entrou ali numa posição de interesse minha, onde eu já tinha marcado uma região de order block, ou fair value gap, ou qualquer coisa que você use, ou bateu numa média móvel, ou chegou perto da minha banda de Bollinger, ou tocou na VWAP, entendeu? Então, chegou ali num ponto de interesse meu, eu fiz a venda. Eu tinha como alvo 5 vezes mais o que eu botei em risco, ou 3 vezes mais o que eu botei em risco, ou não colocou como alvo. Eu vim conduzindo o trade candle a candle para ver até onde ele poderia chegar, porém eu tinha um alvo muito mais abaixo e o mercado chegou ao meu alvo, fazendo assim eu ter um take profit, né, positivo no valor XYZ. Isso não me interessa agora o quanto você arrisca ou o quanto você ganha. Então, aí você coloca aquilo ali, o print, e escreve embaixo tudo que você fez no dia. Ah, se foi um stop, você vai fazer a mesma coisa. Vai tirar um print da sua tela, vai colocar no arquivo e vai escrever: nesse dia eu me posicionei assim, achando que o mercado ia para tal região, mas infelizmente ele me estopou. Vai acontecer muitas vezes de o mercado te estopar e ele, após o teu stop, ele continuar a direção que você tinha tomado, né? Não vou entrar em mérito de operação, porque aqui tem até como tu reentrar na operação e tal, né? Quando ele te sweepa ali, você acaba virando uma liquidez de início, né? Mas eu só quero dizer que você tem que fazer um diário de trade. Escrever o que você fez, a sua mentalidade naquele momento, o dia, né? Se você estava esperando notícia, se você não estava. Ah, eu não opero com notícia, eu não gosto de operar com notícia. Eu opero em dias que não tem notícia, porque a notícia o mercado fica muito movimentado e tal. Mas você tem que ter um diário de trade. E para finalizar mesmo, né? Aqui os erros de iniciante, um grande erro é fazer muitas operações no dia. Muitas operações no dia. Eu, quando eu iniciei, eu fazia de 30 a 40 trades por dia. E isso, às vezes eu tinha ganho, mas o meu ganho, ele era consumido pela corretagem e emolumentos da corretora, porque eu fazia muito trade. Então eu recomendo para todo iniciante e para todo trader que já está aí no mercado ganhando uma grana, diminuir a quantidade de trade que você faz no dia. 2 trades por dia eu acho que é excelente, e ainda pretendo futuramente fazer de 2 a 3 trades por semana, né? Aí eu quero abandonar o day trade e ir para o swing trade, porque a longo prazo o day trade vai acabar com o seu psicológico. Se você ficou até o final, agora eu vou contar a história que eu falei lá no início, do meu amigo muito próximo que perdeu 200 mil reais. Esse meu amigo, eu conheço ele há mais de 30 anos, ele já estava no mercado quando eu comecei a estudar e ele já tinha gains, ele já ganhava dinheiro com o mercado. Ele era um microempresário, tinha uma empresa
que no meio-dia ele fornecia almoço e à noite era uma hamburgueria. Ganhava muito dinheiro, assim, como microempresário. Chegava a faturar de 120 a 150 mil reais bruto no mês. Não vou entrar aqui enquanto ele faturava líquido, mas bruto era esse valor que ele retirava do mercado. E aí, pós-pandemia, a empresa não rendeu tanto como era antes, mas ainda ele conseguia fazer uma grana e acabava empatando, né, o seu negócio. Como assim empatando? Ele pagava todos os fornecedores, pagava todos os funcionários e sobrava uma grana que era o suficiente para ele sobreviver com a família dele. Então aquele dinheiro a mais que podia ter, ele não conseguia ter, porque a empresa dele ficava empatando. O dinheiro a mais que ele tinha era o dinheiro no mercado. Ele conseguia faturar no mercado, né, e entrava como dinheiro a mais. Então ele colocou uma grana no início lá, e dessa grana no mercado ele fez 200 mil reais. E quando ele fez 200 mil reais, ele teve a brilhante ideia de fechar o seu negócio e trabalhar só com o mercado financeiro. E acredito eu que vocês já têm uma noção do que aconteceu, né? Ele perdeu toda essa grana. E como ele perdeu toda essa grana, Thiago? Lembra lá atrás quando eu te falei que você tem que ter dinheiro para operar? Quando ele fechou o negócio dele, ele fechou a renda que ele tinha todo mês garantida, a renda que deixava a cabeça dele tranquila para ele operar em todo esse tempo que ele tinha de mercado. Ele só ficou com a renda dele do mercado financeiro para operar. E aí entrou um peso psicológico na cabeça dele e ele não começou a ter resultados positivos como ele tinha quando ele tinha essa renda fixa do negócio dele. Moral da história: cada stop loss era uma luta. Ele chegou a me ligar chorando porque ele perdeu um trade de $40. Às vezes ele ligava chorando porque ele deu stop, né? Ou porque ele saiu no break-even, ou que ele saiu no stop gain e tirou ele com 20 reais e foi no alvo de 150, 20 dólares e foi no alvo de 150 dólares, porque ele operava mercado Forex, né? Então, todo o stop que ele tomou virou uma bola de neve, cara, onde o psicológico dele foi destruído e ele perdeu os 200 mil reais. Não chegou a perder tudo, mas quando chegou ali entre uns 70, 60 mil reais, ele acabou parando de operar e segurou essa grana para continuar tendo uma renda para sobreviver enquanto ele conseguia um novo trabalho. E hoje ele trabalha novamente de CLT, numa área que ele já tinha abandonado, não é como a área de empreendedorismo que ele tinha, voltou a ser funcionário de uma empresa, né, algo ele já trabalhou no início da sua vida, né? Hoje ele tem aí seus 40 anos, mas lá quando ele tinha uns 20 anos ele trabalhava nessa área, voltou a trabalhar nessa área novamente e hoje o que ele faz? Hoje ele só faz compras de fundos de investimento, trabalha com os fundos de investimento, mas o mercado financeiro como day trade ele nem encosta mais, até porque como eu converso com ele direto, ele sempre fala que ele não tem mais tempo, porque essa área que ele trabalha é com transportes, ele gerencia uma empresa, uma transportadora, lida muito com caminhões e cargas e tal, e acaba não tendo esse tempo de operar no mercado financeiro. Até recomendei ele a começar a dar uma olhada na parte de swing trade, mas ainda ele não está com o psicológico pronto para retornar ao mercado da forma que ele operava no passado. Então, se todos esses erros, né, que eu citei aqui para você faz sentido, se você está cometendo esses erros, eu falo para você, pare, reveja o meu vídeo, veja se você se identifica com os erros que eu citei aqui. Se você tem algum amigo que se identifica com esse erro, espero que você recomende esse vídeo para ele. E se você chegou aqui até o final, espero que tenha gostado, né? Ter ficado todo esse tempo aqui comigo, escutando a minha história. Então, eu peço para você que, se realmente gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e futuramente começarei a trazer conteúdos para vocês sobre o mercado financeiro e sobre o operacional que eu uso, tá?
E é isso. Bons trades, bons estudos e juízo.